Gálatas 2,19. Pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, morri para a lei a fim de viver para Deus. O que nos diz esse versículo? Bem, se pararmos para analisarmos o que está escrito e não procurarmos entendermos segundo o nosso entendimento, nós vamos realmente entender o que está escrito e sim vai ser a revelação da palavra e não o nosso próprio entendimento. Então vamos lá, vamos entender o que está escrito, que é a palavra de Deus. Pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Quem me condenou? A lei. Está escrito aqui que ela me condenou. A lei. Que lei? Pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, morri para a lei a fim de viver para Deus. Aqui está nos dizendo claramente esse versículo que enquanto eu não morrer para a lei, eu não posso viver para Deus. É o que está escrito. Ó. Portanto, morri para a lei a fim de viver para Deus. Para que eu possa viver para Deus, eu preciso morrer para a lei. E que lei é esta? Bem, nesse estudo, que não é um estudo feito pelo meu entendimento, mas eu vou mostrar o que está escrito. É um estudo da palavra do Senhor. Não é algo criado por mim, é o que está escrito. Eu vou explicar o que é lei e como morrer para a lei para podermos vivermos para Deus. Porque aqui está escrito. Pois quando eu procurei viver por meio da lei, quando a gente procura viver por meio da lei, ela nos condena. E quando é que nós procuramos viver por meio da lei? É quando nós procuramos cumprir a lei. Nós procuramos cumprir os 10 mandamentos. Porque esta lei que se refere, eu vou provar biblicamente, que se refere aos 10 mandamentos. A lei de Deus. Pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Por que ela nos condena? Porque ela mostra o nosso pecado. Ela mostra que não conseguimos servir a Deus segundo as nossas forças, segundo o nosso caráter humano. Ela mostra que a gente não tem capacidade de se salvar por cumprir a lei, por fazer o que é certo, pela nossa força. Então, quando nós procuramos viver por meio dela, cumprir ela, ela nos condena, porque nós somos reprovados. Portanto, nós precisamos morrer para a lei, a fim de viver para Deus. Então, vamos procurar entender, biblicamente, o que é lei, o que é morrer para a lei, e como passar a viver realmente para Deus. Porque aqui está escrito, pois quando eu procurei viver por meio da lei, quando nós procuramos viver por meio dela, cumprir ela, ela nos condena. Passamos a ser pessoas condenadas. Se somos condenados por ela, pela lei de Deus, como podemos entrar no reino de Deus se estamos condenados? Não podemos. Portanto, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu só posso viver para Deus, é o que está escrito aqui, eu só posso viver para Deus quando eu morro para a lei. Vamos entender agora, biblicamente, se estamos debaixo da lei ou debaixo da graça. Porque nos é ensinado que nós estamos na graça. Que é a graça que salva. Realmente a graça, nós somos salvos pela graça. E que estamos debaixo da graça. Mas vamos procurar entender biblicamente se realmente estamos debaixo da lei ou debaixo da graça. Esse estudo vai nos mostrar se estamos realmente debaixo da lei ou debaixo da graça, para que possamos acordar para viver a verdade, não uma mentira que nos foi ensinada por um sistema religioso que não mostra a verdade como está escrito. Vamos lá. Onde estais? Debaixo da lei ou debaixo da graça? Esse é o título desse estudo. Vamos começar. Onde estais? Onde você está? Debaixo da lei ou debaixo da graça? E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Lá no jardim do Éden, Deus fez essa pergunta a Adão. Onde estás? Onde é que estou? Eu estou debaixo da lei ou estou
e debaixo da graça? Eu estou em Cristo ou estou na carne, procurando cumprir os mandamentos de Deus, procurando viver a palavra de Deus pela minha natureza humana, pela minha força, pelo meu caráter humano, terreno, procurando fazer não a vontade de Deus, mas a minha, porque quando eu procuro agradar a Deus da minha maneira, eu faço a minha vontade, não a de Deus. Então, o que foi que o Senhor perguntou a Adão? Onde estás? E eu lhe faço essa pergunta. Onde você está agora? Debaixo da lei ou debaixo da graça? Se pergunte a você mesmo. Onde estou? Será se estou debaixo da graça? Será se estou debaixo da lei? Eu tenho certeza de onde estou? Vamos continuar o estudo para que possamos entendermos onde realmente estamos. Se debaixo da lei ou debaixo da graça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Esse versículo está em Romanos 6,14. O apóstolo Paulo fala para nós, mostra-nos onde estamos, através desse versículo. Se nós entendermos ele como está escrito, nós vamos entender onde estamos. Vamos entender. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não terá domínio sobre quem? Pois não está debaixo da lei. O pecado não terá domínio sobre vós, isto é, sobre pessoas que não estão mais debaixo da lei, mas estão debaixo da graça. É o que está escrito. Bem, se o pecado não tem domínio sobre mim, porque eu não estou mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, isso quer dizer que eu não peco mais. Eu não vivo mais pecando. Por quê? Porque o pecado não tem domínio sobre mim. Eu só peco quando o pecado me domina. E quando é que ele me domina? Aqui está escrito. Quando eu estou debaixo da lei. Se eu estou debaixo da graça, o pecado não tem domínio sobre mim. Mas se eu estou debaixo da lei, o pecado tem domínio sobre mim. Isso quer dizer que eu só peco quando eu estou debaixo da lei. Bem, se eu me fizer esta pergunta, eu sou um homem justo ou sou um homem pecador? Dependendo da resposta, eu vou saber claramente onde estou. Se eu responder, bem, eu sou um pecador, porque todos somos pecadores, isso mostra que eu estou debaixo da lei. Por quê? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei. O pecado não tem domínio sobre pessoas que não estão mais debaixo da lei. Se eu me considero ainda pecador, se a minha consciência mostra que eu sou pecador e que eu vivo pecando, então eu estou debaixo da lei. Não estou na graça. Porque quem está debaixo da graça, aqui está escrito, o pecado não tem domínio, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quando eu estou debaixo da graça, o pecado não tem domínio sobre mim. Isso quer dizer o quê? Que só tem domínio sobre mim quando eu estou debaixo da lei. Eu só peco quando eu estou debaixo da lei. Bem, se a minha consciência mostra que eu sou pecador e que eu tenho consciência de pecado, me sinto culpado, isso quer dizer que eu estou debaixo da lei e não debaixo da graça. Vamos continuar. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, sobre vocês. Outra tradução, mas é o mesmo versículo, Romanos 6,14. Ali onde era vós, aqui está vocês, para ficar mais claro. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Confirmando. Se nós estamos debaixo da graça, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Ele só tem domínio quando nós estamos debaixo da lei. O que é estar debaixo da lei? É estar tentando cumprir os 10 mandamentos. Porque esta lei aqui, eu vou provar biblicamente que está falando dos 10 mandamentos. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei. Vocês não estão debaixo da lei. Vocês quem? Vocês que já têm consciência, que estão na graça, que realmente estão na graça, que saíram debaixo da lei, que não estão mais debaixo da lei. Só que as pessoas são ensinadas que elas estão na graça, só que elas ainda se sentem pecadoras. Elas ainda têm consciência de pecado. Ainda se sentem culpadas porque pecam. E realmente pecam. Porque quem está debaixo da lei peca todos os dias, porque é impossível cumprir a lei. Então, o pecado
ele tem domínio sobre as pessoas que estão debaixo da lei. E elas se sentem culpadas. A consciência delas mostra que são culpadas. Elas se sentem tão culpadas que elas não têm certeza da salvação, de sua própria salvação. Por quê? Porque quando elas olham para si e se acham culpadas, porque quebraram a lei de Deus. Vivem a quebrar a lei de Deus, os 10 mandamentos. Bem, mas quem está debaixo da graça já não tem mais essa culpa, já não sente mais essa culpa, porque ela tem certeza que já foi perdoada em Cristo Jesus, que Jesus já levou os pecados delas. Vamos lá. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. O que está escrito aqui em Romanos 6,15? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Ó, quem está debaixo da graça não peca de modo nenhum. É o que está escrito, de modo nenhum. Não peca mais. Só que as pessoas foram ensinadas erradas. Elas foram ensinadas que estão debaixo da graça. Só que elas não estão debaixo da graça. Elas vivem a pecar e têm consciência de pecado. Isso mostra que elas estão debaixo da lei. Pecaremos porque não estamos debaixo da lei? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei. Os que não estão debaixo da lei não pecam mais, ó. De modo nenhum. Pecaremos porque não estamos debaixo da lei. Não estamos debaixo da lei. Quem que não está debaixo da lei? As pessoas que já têm consciência da palavra de Deus, que o Senhor já abriu o entendimento, que em Cristo elas não pecam mais. Por quê? Porque Jesus já levou seus pecados na cruz. Elas são pessoas justificadas por Cristo, pelo sangue que Jesus derramou na cruz. Mas só que as igrejas não ensinam como está escrito. Então as pessoas dizem que estão na graça, mas vivem uma vida miserável. Uma vida se sentindo culpada a cada momento, porque vive a quebrar a palavra de Deus, os 10 mandamentos, e se sentem culpadas e são culpadas, porque pecam quando quebram os 10 mandamentos. Quando não quebra, a Bíblia diz que quando você não quebra um, mas quebra o outro, pronto, já quebrou todos. Vamos lá. Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Quem está debaixo da graça não peca mais. De modo nenhum. É o que está escrito, Romanos 6,15. O que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Romanos 6,1. O que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Nós vamos pecar para que a graça aumente? É uma pergunta. Vamos ver a resposta. Eu não dou resposta. A própria palavra do Senhor, a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos responde. Continuaremos pecando para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? A resposta quem dá é a própria palavra. Romanos 6,2. 6,1 faz uma pergunta, 6,2 está a resposta. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Quem realmente está em Cristo já está morto para o pecado. Já está morto para o pecado. Então não vive mais nele. Quem vive ainda pecando e tem consciência de pecado está debaixo da lei, não está na graça. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Qual foi a pergunta? O que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? E a resposta? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Quem está morto para o pecado, não vive mais no pecado. Se eu digo que estou na graça e vivo pecando e tenho consciência de pecado, eu não estou morto para o pecado. Estou vivo para o pecado. Então eu estou debaixo da lei, não na graça. Eu tenho que me acordar. Eu tenho que despertar. Como é que eu desperto? Lendo, buscando, meditando na palavra do Senhor. Na palavra, não ficar só de ouvir os outros. Porque muitas pessoas lê a palavra do Senhor e interpreta certo e passa certo, mas muitos interpretam errado e passam errado, não porque queiram, e às vezes até porque querem mesmo, mas na maioria das vezes porque não tem o Espírito Santo, pensa que tem, mas não tem, não compreendem, passam errado, passam da maneira que seus entendimentos entendem, e passam errado achando que está certo. Então a pessoa aprende errado e vai viver errado e vai continuar passando errado para outras pessoas. Mas o que diz? Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente?
De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Quem que está morto para o pecado? Quem está morto para o pecado são pessoas que já têm consciência, que estão na graça, que já morreram para a lei. Que já morreram para a lei e agora vivem para Deus. Voltei a Romanos 6,15. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. O que está dizendo aqui? Romanos 6,15. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quem nos libertou da lei? A graça. A graça é Jesus Cristo, ele já nos libertou da lei. Quer dizer que podemos continuar pecando? A resposta está aqui, não sou eu que dou a resposta. Claro que não. Se eu digo que estou na graça e eu continuo pecando, eu não estou na graça, eu estou debaixo da lei. Nós precisamos despertarmos para entendermos como está escrito. Porque se nós passarmos a entender somente como os homens ensinam, a religião ensina, nós vamos estar contra Deus, porque vamos estar crendo de uma maneira que Deus não ensina. A palavra de Deus nos ensina que uma vez que a graça nos libertou da lei, não podemos mais continuar pecando. Por quê? Porque a graça já nos libertou da lei. Quando é que pecamos? Quando estamos debaixo da lei. Bem, se eu estou na graça, eu não estou mais debaixo da lei. E se eu não estou debaixo da lei, a palavra nos diz que nós não podemos continuar pecando. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Uma pergunta. A resposta, claro que não. Se eu continuo pecando, isso quer dizer que eu não fui liberto da lei. Quer dizer que a graça não me libertou da lei. Eu acho que estou na graça, mas ainda não estou na graça. Não sei nem o que é graça. Pelo contrário, estou debaixo da lei. Debaixo da lei eu sou pecador. Debaixo da lei eu peco todos os dias, porque não tem como cumprir a lei. Vou mostrar biblicamente, ao passo que eu vou continuarmos esse estudo. Porque é um estudo longo, mas de grande validade, de grande riqueza, de grande sabedoria. Porque não é sabedoria minha. Não fui eu que escrevi a Bíblia, não fui eu que criei o que está escrito. Mas foi o próprio Deus, através do Espírito Santo, usando homens de Deus no passado para escrever a palavra. E a palavra é do Senhor. Só quem pode nos dar entendimento é o Espírito Santo. Se você não buscar a presença do Espírito Santo em sua vida, você não vai entender esta palavra. Só pelo estudo que você tem, você pode ser formado no que você for. Você não vai entender. A palavra se discerne espiritualmente. Se você não estiver em espírito, não estiver na direção do Espírito Santo, você não vai entender. Procure ler, meditar e buscar o Espírito Santo em sua vida, porque à medida que você vai lendo, a palavra vai abrindo o seu entendimento e você vai passar a estar direcionado quando você crê no que está escrito pelo Espírito Santo. Aí sim você entenderá e vai entender que muitas coisas que você aprendeu na religião, aprendeu errado e vive errado por isso e leva uma vida miserável por causa disso. Vamos acordar para a vida. A vida é Cristo. A vida é a palavra de Deus, pois Jesus é a própria palavra. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Bem, se eu continuo pecando, eu não fui liberto, a graça não me libertou da lei, ainda estou debaixo da lei. Bem, mostrei quando é que estamos debaixo da lei ou debaixo da graça. Quando nós estamos debaixo da graça, nós não pecamos mais. Nós não temos mais consciência de pecado. Nós somos uma pessoa justificada em Cristo Jesus. Somos pessoas justas em Cristo. Não é a nossa justiça, é a justiça de Cristo em nós. Mas nós precisamos entender o que é o pecado. O que é pecado, biblicamente. Porque a nossa luta é contra o pecado. E nós só podemos deixar de pecar quando nós formos libertos pela palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é o próprio Jesus Cristo. É o próprio Senhor. O que é o pecado? Vamos ver. 1 João 3,4. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. O que nos diz esse versículo? Qualquer que pratica o pecado, qualquer pessoa que está a pecar, que tem consciência de pecado, é o que está escrito, também transgride a lei. Nós pecamos quando nós transgredimos a lei. Por quê? Está aqui o porquê.
Porque o pecado é a transgressão da lei. O que é transgressão? É quebra, desobediência, é deixar de obedecer. Quando nós deixamos de obedecer a lei de Deus, os 10 mandamentos, pois vou provar biblicamente que estou a falar dos 10 mandamentos, não eu, mas a própria palavra, quando fala que lei, está falando dos 10 mandamentos, porque a lei de Deus, a lei de Moisés, ela se estende em mais coisas, em mais leis. Pois temos lá no 5 primeiros livros de Moisés, na Torá, a lei de Deus, os 10 mandamentos, e tem mais estatuto, juízo. Mas aqui está falando dos 10 mandamentos. Quando se refere a que lei, está falando dos 10 mandamentos. Vou provar biblicamente, para que não haja dúvida. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei. Por quê? Porque o pecado é a transgressão da lei. Quando é que eu peco? Quando eu transgrido a lei. Quando eu deixo de obedecê-la. É o que está escrito. Porque o pecado é a transgressão da lei de Deus. Para mim não pecar, eu preciso sair debaixo da lei. O que é sair debaixo da lei? É você parar de tentar cumprir pelo seu esforço próprio a lei de Deus. Porque você não consegue, vou te mostrar isso biblicamente. Porque o pecado é a transgressão da lei. O que é pecado? É a transgressão da lei, a quebra da lei. Quando eu quebro ela, quando eu desobedeço a lei de Deus, os 10 mandamentos, eu estou a pecar contra Deus. Então, nós já sabemos o que é o pecado. Porque o pecado é a transgressão da lei de Deus. Vamos lá. Quem peca é culpado de quebrar a lei. Mesmo versículo em outra tradução. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus. Ó. Não é a minha lei, não é a lei dos homens, é a lei de Deus. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus. Porque o pecado é a quebra da lei. Quebra. Eu mostrei neste instante que o pecado é a transgressão da lei. O que significa transgressão? Quebra da lei. Quando eu quebro a lei, quando eu desobedeço a ela, eu estou pecando. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus. O pecado é a quebra da lei. É a desobediência da lei. Quando nós desobedecemos a palavra do Senhor. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus. Porque o pecado é a quebra da lei. O pecado é a transgressão da lei. Aqui está escrito. Porque o pecado é a transgressão da lei. É a quebra da lei. Então, nós nos tornamos culpados quando nós quebramos a lei de Deus. Quando é que nós quebramos? Quando nós estamos debaixo dela. Quando nós estamos tentando cumpri-la, se esforçando para cumpri-la. Porque o pecado é a quebra da lei. Os homens ensinam que nós devemos se esforçar para cumprir os mandamentos de Deus. Para viver a palavra de Deus. Devemos se esforçar, mas se esforçar em compreender o que está escrito, para que possamos viver a palavra e não tentar viver da maneira que os homens ensinam, a religião ensina, pois muitos ensinam errado. Vamos lá. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus. A lei de Deus, não é minha lei, não é a sua lei, não é a lei dos homens, é a lei de Deus, os 10 mandamentos. Porque o pecado é a quebra da lei. Vamos lá. Porque aquele que disse, Tiago 2,11, porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. O que é pecado? Não é a transgressão da lei? Esse versículo em Tiago confirma. Está feito transgressor da lei. Quando é que a pessoa peca? Quando ela transgride a lei. E o que está escrito aqui? Porque aquele que disse, quem foi que disse? Deus. Não cometerás adultério. Também disse, não matarás. Bem, se a pessoa não comete adultério, mas ela mata, ela está sendo feita transgressor da lei, ela está quebrando a lei. Isso quer dizer o quê? Que quando a pessoa cumpre um mandamento, que são 10, mas deixa de cumprir outro, ela está transgredindo a lei, ela está pecando. E o que é pecado? É a transgressão da lei. E que lei é esta? Quando aqui diz, não cometerás adultério e matar, está falando de qual mandamentos? De onde é esses mandamentos? Não cometer adultério e nem matar? Dos 10 mandamentos, da lei de Deus. A lei de Deus, que se refere aqui, é os 10 mandamentos. Não cometerás adultério. Também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matar, está feito transgressor da lei. Não tem como cumprir, porque quando você deixa você cumpre 9 mandamentos, mas não cumpre o 10º, você já pecou em todos.
Vou mostrar biblicamente. Então estamos falando de qual lei? Dos 10 mandamentos. Aqui eu voltei para o começo, né? Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Que lei? Os 10 mandamentos, pois quando fala não cometer adultério e nem matar, está falando dos 10 mandamentos. Bem, já sabemos o que significa pecar, biblicamente, o que é pecado. E já sabemos que lei está se referindo. O que é o pecado? É a transgressão da lei. E quando é que transgredimos a lei? Quando deixamos de obedecê-la. Quando nós quebramos ela. E qual lei é essa? Os 10 mandamentos. Então vamos continuar. Já falei que lei se refere, mas vou mostrar novamente. Que lei é esta? Já mostrei onde a pessoa está, se debaixo da lei ou debaixo da graça. Onde está? Debaixo da lei ou debaixo da graça? Você já deve se fazer essa pergunta e pelo que eu mostrei, já mostrei biblicamente, já deve entender onde é que você se encontra. Já mostrei o que é pecado. Agora, e que lei é esta? Vamos ver que lei é esta. Lucas 18:20. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Então, onde é esses mandamentos? Dos 10 mandamentos. Então, nós estamos falando, eu estou a falar, quando eu me refiro à lei, a palavra se refere à lei, a quebra da lei, que é o pecado, é a quebra da lei, a transgressão da lei. Está falando de qual lei? Dos 10 mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. São os mandamentos, dos 10 mandamentos, o mandamento de Deus, da lei de Deus. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Olha aí. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matar, está feito transgressor da lei. Está falando de qual lei? Dos 10 mandamentos. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos ordenou cumprir os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Os 10 mandamentos foi anunciado por Deus, entregue a Moisés. Era uma aliança de Deus com o povo de Israel. E Deus ordenou eles cumprir esta aliança, esses mandamentos. E foi escrito em 2 tábuas de pedra. Então, esta lei que eu estou a falar, que a palavra está a mostrar, é os 10 mandamentos. Sabe os mandamentos? Olha aí. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. 10 mandamentos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matar, está feito transgressor da lei. Que lei? Os 10 mandamentos. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos ordenou cumprir os 10 mandamentos. E os escreveu em 2 tábuas de pedra. Olha, o Senhor Deus ordenou que eles cumprissem os 10 mandamentos. Mas eles não conseguiam. Os israelitas não conseguiam cumprir os 10 mandamentos. É tanto que era necessário matar animais, já simbolizando a morte de Cristo, que ainda não tinha vindo ainda, para que seus pecados fossem perdoados. Eles matavam animais de ano em ano, faziam apresentação a Deus do sangue dos animais para cobrir os pecados deles, porque Cristo ainda não tinha vindo. Porque se eles conseguissem cumprir a lei, os 10 mandamentos, não era necessário matar nada, não já estava cumprindo, já estavam perdoados, mas eles não conseguiam, os israelitas. E ninguém consegue. Vou mostrar isto biblicamente. Quem consegue guardar a lei? Quem consegue guardar a lei de Deus, os 10 mandamentos? Vamos ver. Tiago 2,10. Porque qualquer que guardar toda a lei, que lei? Os 10 mandamentos, e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. O que está escrito aqui? Está a nos dizer, esse versículo, que qualquer pessoa que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, ela tornou-se culpada de todos os pontos, de todos os mandamentos.
Então é impossível cumprir a lei de Deus, pela nossa força, pelo nosso caráter humano. Qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Me digam, quem é capaz de viver uma vida inteira, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 100 anos ou mais, e guardar a lei sem tropeçar em nada? Qual ser humano que é capaz de não tropeçar em um só ponto? É impossível. Não tem ser humano que não caia. Todos caímos em várias coisas. Então, o que acontece? Qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. É impossível guardar a lei. As pessoas caem, tropeçam. Só um guardou toda a lei. Jesus Cristo. E só um cumpriu toda a lei de Deus. Jesus Cristo, em nosso lugar. Vamos continuar. Porque aquele que diz não cometerás adultério, que lei eu estou falando? Os 10 mandamentos. Também diz, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matar, está feito transgressor da lei. O que é pecado? A transgressão da lei. Está mostrando aqui que qualquer que guardar toda a lei, tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então é impossível guardar a lei. Por quê? Porque bem sabemos que a lei é espiritual. A lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Apóstolo Paulo falando em Romanos 7,14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. A lei é espiritual. Nós somos carnal. Vendido à escravidão do pecado. Então não temos como cumprir a lei, como guardar a lei, como cumprir ela totalmente. Por quê? Porque ela é espiritual e nós somos carnais. Vendido à escravidão do pecado. Nós somos vendidos à escravidão do pecado, entregues ao pecado. Quando Adão transgrediu lá no Jardim do Éden, nós fomos entregues ao pecado por causa de Adão. Então, não tem como cumprir. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. O que é que está escrito aqui? Paulo falando que em nós, na nossa carne, não habita bem algum. Bem, se não habita o bem, habita o quê? O mal, né? Com efeito, o querer está em mim. Paulo falando, mas não consigo realizar o bem. Nós não conseguimos realizar o bem. Com efeito, o querer realizar o bem está em nós. Mas nós não conseguimos realizar o bem. Pelo nosso caráter, pela nossa força, pelo nosso esforço. Porque se nós conseguíssemos realizar o bem, cumprir os mandamentos, ele está falando aqui da lei de Deus. Está falando aqui que realizar o bem é cumprir os mandamentos. Está falando de lei e graça. Se nós conseguíssemos cumprir a lei de Deus, cumprir os 10 mandamentos, não haveria necessidade do Senhor Jesus Cristo ter vindo morrer na cruz, ter sofrido em nosso lugar, ter passado toda aquela humilhação por nós. Por que Deus ia mandar o filho dele sofrer em vão, inutilmente, se nós conseguirmos cumprir a lei, fazer o bem, realizar o bem? Não era necessário. O sacrifício de Cristo seria em vão. Então nós não conseguimos, é bíblico. Porque eu sei que em mim, Paulo falando, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Bem, se em Paulo não habitava bem algum na carne dele, e ele era um homem de Deus, imagine em nós. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim. Está em mim o querer fazer o bem. Mas não consigo realizar o bem. Nós não conseguimos. Quando nós tentamos cumprir a lei de Deus, nós caímos. Nós quebramos ela. Nós pecamos porque nós quebramos a lei de Deus. Nós transgredimos ela. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. A nossa carne, ela se inclina para as coisas do mundo. Portanto, está escrito aqui, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. A inclinação da nossa carne não é cumprir os mandamentos. É ser inimiga de Deus. É inimizade contra Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus. A nossa carne, o nosso ser, a nossa natureza terrena, ela não se sujeita à lei de Deus. Nem verdade pode ser. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Quando nós estamos na carne, nós somos inimigos de Deus. Quando nós estamos na inclinação da nossa natureza humana, porque quando fala a carne aqui, está falando da natureza humana. Então, quando nós estamos na direção, na inclinação da nossa natureza humana, nós nos tornamos inimigos de Deus. Por quê? Porque nós não sujeitamos à lei de Deus, nós a quebramos. E nem verdade pode ser, nem que a gente queira, não pode ser. Não podemos na carne agradar a Deus, não podemos na carne cumprir os mandamentos de Deus.
Porque nós agradamos a Deus quando nós vivemos a palavra dele. Mas aqui está escrito, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Nem em verdade pode ser. Não tem como nós, na carne, na nossa inclinação terrena, nós cumprimos os mandamentos de Deus, cumprir a lei de Deus para ser salvo. Ninguém é salvo por cumprir os mandamentos. Porque não tem quem consiga. Está escrito. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Por quê? Pois não é sujeito à lei de Deus. Ó. Quando nós estamos na carne, nós não conseguimos se sujeitar a Deus. Pois não é sujeito à lei de Deus. Nem em verdade pode ser. Não tem quem consiga cumprir os mandamentos. Por quê? Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. É impossível cumprirmos os mandamentos. É impossível nós ser salvos por cumprir os mandamentos de Deus. Por quê? Porque a nossa carne não se sujeita à lei de Deus. Bem, esse estudo é só uma parte do estudo que eu estou a mostrar sobre lei e graça. Onde estamos? Se estamos na lei ou na graça. Essa é a parte 1 do estudo. Vou fazer a parte 2 para nós continuarmos a compreender, porque se você assistir só um vídeo e ficar só no vídeo, você não vai compreender. Nós aprendemos tanta coisa errada na nossa vida toda, e não vai ser em 10 minutos, 20 minutos que vamos aprendermos totalmente a verdade de Deus. Precisamos se dedicar ao estudo da palavra, estudar o que está escrito, não o que nos ensinaram. Porque muita coisa nos ensinaram certo, mas a maioria é errada. Eles misturaram lei e graça e empurraram nos cristãos, nas pessoas que aceitaram Jesus Cristo. E as pessoas estão achando que estão em Cristo, que estão na graça, mas estão debaixo da lei, pois ainda são pecadoras, se sentem pecadoras, têm consciência de pecado e defendem com unhas e dentes que são pecadoras, porque realmente são. Então, muito obrigado. E em nome de Jesus Cristo, obrigado, irmãos. E no próximo vídeo nós vamos aprender mais da palavra do Senhor. Muito obrigado.